Olá, meus irmãos, paz do Senhor a todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da mensagem de hoje é Inveja vira doença, inveja vira doença. Aproveitando, lembrando que se você é inscrito, deixa o seu like, deixa o seu joinha. Se não é inscrito, se inscreva, divulgue, ative o canal, evangelize, ative tudo que você puder, espalhe essa mensagem. Dito isso, o tema está em Números 12, 9 e 10. O tema está em Números 12, 9 e 10, que diz assim: se acendeu a ira do Senhor e ele se retirou. Também a nuvem se retirou da tenda e Miriam se tornou leprosa, branca como a neve. Amém. Irmãos, existe uma doença, mas é uma síndrome chamada Procusto. Procusto. Também ela é conhecida como Procrusto. Procrusto. Que é a pessoa que além de invejar, né, as coisas que você tem, as coisas que você adquiriu, é a pessoa que procura desqualificar você, é a pessoa que procura prejudicar você moralmente e fisicamente. Não é só querer o que você tem, ela quer acabar com a tua vida mesmo. E na Bíblia, irmãos, nós temos vários casos de inveja. Vamos falar de alguns aqui, só para mostrar que a inveja é um problema muito sério no meio da igreja. A Bíblia diz que Caim matou Abel. Caim matou Abel. Caim e Abel levam suas ofertas para Deus. Caim leva uma oferta de cereais e Abel leva uma oferta dos primogênitos das ovelhas, leva as gorduras. A oferta de Abel, ela era segundo o coração de Deus, mas a oferta de Caim, que não era ruim, mas ela não era de acordo com o coração de Deus. Caim, ele pega as coisas que ele já tinha, ele não fez aquela, eu vou pegar o melhor do melhor, não, ele pegou o que ele tinha da sobra ali e ofereceu. Já Abel não, ele pegou o primogênito, o primeiro filho de cada ovelha, a melhor gordura e ofereceu. Acontece o que? Caim, por inveja, ele mata Abel. E aqui, irmãos, acontece o primeiro homicídio da Bíblia, como autor e vítima, está lá em Gênesis 14. A inveja ocasionou o primeiro homicídio. Outro exemplo é José. A Bíblia diz que José ele foi vendido como escravo para dos seus irmãos, pelos seus irmãos. E Gênesis 37, no versículo 4, Gênesis 37, 4, fala que os irmãos não podiam, por inveja, conversar pacificamente com ele. Ainda no versículo 4 fala que eles odiavam o seu irmão, odiaram José. No versículo 5 diz que por causa de um sonho odiaram mais ainda. Eles já odiaram, mas no verso 5 isso é mais comentado, odiaram mais ainda. No verso 11 é dito literalmente: seus irmãos, pois o invejavam, tinham inveja de José. No versículo 20, eles falam assim: vamos matá-lo e vamos lançá-lo numa cova. Olha o que a inveja fez, A inveja foi tanta que eles falaram assim: vamos matar nosso irmão e vamos jogar numa cova. E no verso 28, eles desistem de ter esse sangue na mão, eles vendem José como escravo. O terceiro exemplo, irmãos, é bem conhecido também. A Bíblia diz que Saul tinha inveja de Davi. Davi, que outrora ajudava Saul, cantava para ele, o espírito ruim que atormentava ia embora. A Bíblia diz que Saul começou a ficar com inveja. O povo, depois que Davi começou a guerrear, depois que ele venceu Golias, ele voltava das guerras e o povo falava assim: olha, Saul feriu 1000. Davi feriu 10.000. Saul feriu milhares, Davi feriu 10 milhares. E a Bíblia diz que Saul, com essas palavras do povo, ele se indignou, ele ficou com inveja. Em 1 Samuel 18 diz assim: aquela palavra pareceu mal a Saul, e desde aquele dia em diante Saul tinha Davi em suspeita. Tanto foi isso que ele tentou matar Davi por 2 ou 3 vezes, 2 vezes, se não me engano. Irmãos, o quarto exemplo é sobre Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi entregue por inveja. Mateus 27, 18 diz assim: Jesus sabia que por inveja o haviam entregado. A gente sabe, irmãos, que isso fazia parte do plano de Deus. Nós sabemos hoje, que ele se entregou, Jesus se entregou voluntariamente. Mas, irmãos, se você olhar a Bíblia aqui, os religiosos da época, por conta da fama de Jesus, invejavam ele, sentiam ameaçados. E tanto foi a inveja e o medo dessa fama de Jesus, que eles contratam uma pessoa para entregar Jesus, contratam Judas. E o último exemplo que eu vou dar aqui para finalizar a mensagem tem a ver com o tema e o título. A Bíblia diz que o êxodo começou no povo de Israel.
Deus deu as tábuas da lei para Moisés. E Deus manda Moisés levantar acampamento. Eles já vinham andando, né? Em certo momento Deus deu a tábua, se não me engano, eles ficaram 1 ano parados, se não me engano. Depois Deus deu a tábua e falou assim: olha, Moisés, levanta o acampamento. E disse que a jornada, o caminho ficou longo, né? Ficou cansativo. E no meio daquele povo, irmãos, não tinha só israelitas, tinha um populacho. Populacho é um termo que é usado na Bíblia para os não-judeus. Não-judeus. Pessoas que estavam no Egito, mas saíram junto com, né, o êxodo. E esse povo reclamava demais, reclamava muito. O que Deus viu? Que Moisés estava cansado. E Deus fala assim para Moisés: Moisés, seguinte, você está muito cansado. Levanta aí 70 anciãos, pessoas mais velhas, para te ajudar. Esses 70 anciãos seriam seus ajudadores. E a Bíblia diz que Arão, seu irmão, e Miriam, sua irmã, ficam enciumados, com inveja de Moisés. Miriam, irmãos, apesar de ser uma mulher sábia, ela era firme nas palavras. Miriam era uma poeta, ela era profetisa e ela tinha o dom de música. E além de tudo, ela era uma ajudante de Moisés. Mesmo com tudo isso, a Bíblia diz que Miriam se levanta, ela se amotina. Por quê? Porque ela não foi consultada, né, a respeito da escolha dos 70. Deus manda Moisés escolher e Miriam fala assim: peraí, mas Moisés escolhe sozinho? Eu não fui consultada. Ela se sentiu desprezada. Ela pensava assim: olha, eu tenho que ser consultada, eu não posso deixar só Moisés escolher, né? Eu também estou no mesmo patamar, mesmo nível de Moisés. E a Bíblia diz que Deus, vendo isso, Deus chama os 3. Olha, eu quero os 3 dentro de uma tenda. Os 3 entram na tenda e Deus fala assim: olha, aos profetas eu me revelo com sonhos e visões. É assim que eu me revelo com os meus profetas. Mas Moisés, que é fiel em toda a minha casa, eu me revelo face a face. A Moisés, que é fiel, eu falo claramente. Aos outros eu falo em enigmas, mas a Moisés eu falo diretamente. E ele vê a forma do Senhor. E aí em Números 12 Deus faz uma pergunta: por que não temeram criticar o meu servo Moisés? Eu falo: vocês não têm medo de criticar uma pessoa que é o meu servo, que é o meu protegido, que é o meu escolhido, né? E aí no verso 4 fala que Moisés, com tudo isso, ele era o homem mais manso sobre a terra. Deus, depois que ele fala isso, ele se retira, né? E Miriam se torna leprosa. E a Bíblia fala que era uma lepra tão forte que ela fica branca como a neve. E isso não era um aviso para que todos abandonassem esse tipo de rebelião. E essa situação poderia, se não tivesse um plano, uma intervenção de Deus, uma oração, uma busca ali, ter acabado, né? Ter sido o fim da nação de Israel. Provérbios 27, 4, para finalizar: cruel é o furor, impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? Olha que pergunta: quem pode resistir à inveja? Isso é um aviso para nós, irmãos. Sabe por quê? Porque é fácil de ser pedra na hora de atirar. Difícil é quando você é vidraça. Quando você é vidraça, tem que tomar cuidado. Essa é a palavra de hoje. Vamos fazer uma rápida oração. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, rogamos para que, Senhor, que não venhamos a ter esse tipo de comportamento, Senhor, que não venhamos a ter inveja, ao contrário, venhamos a ter, Senhor, uma atitude parecida com Moisés, uma pessoa que é sábia e mansa sobre a terra. Abençoa todos que ouviram essa mensagem, Papai querido, é o que eu te peço, crendo na vitória em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, irmãos, peço para que você se inscreva, divulgue esse canal, evangelize. Que Deus abençoe você e sua família. Deus abençoe o Brasil. Até a próxima, se Jesus não voltar. Até lá.